Olá, seres gratos do universo. Deixa eu colocar aqui porque crer. Bom dia, Amanda. Resolvi fazer rapidinho. Bom dia, Débora. Essa live, na verdade, foi pra... Eu vou divulgar aqui, gente. Se vocês puderem divulgar pros... Pelo menos cada um manda aí para umas 5 pessoas, porque eu resolvi fazer de última hora, né, essa live, que é para responder a pergunta de uma seguidora, que ela disse que não entendeu por que a gente tem que crer para ver. Gente, crer para ver é o princípio da concepção. E o que é concepção? É gerar, é criar. Primeiro você precisa ter isso na mente, você precisa crer que isso vai acontecer, porque senão não vai acontecer. Por isso que no livro de Neville Goddard tem algumas passagens na Bíblia que ele fala que os sinais eles sucedem e não precedem. Você não tem que ficar observando o que está acontecendo na sua vida agora. Esses não são os sinais. Na verdade, o que está acontecendo com você nesse momento é resposta do que você pensou ou do que você estava crendo anteriormente. Por isso que a gente tem que mudar o nosso padrão de pensamento aqui e agora. Por isso que isso é um princípio. Na verdade, crer para ver é um princípio. Só um pouquinho, gente, que tem um... parou. E a partir do momento que você começa a crer no que você deseja para a sua vida, é isso que vai começar a ser concebido, tá? Eu vou ler aqui uns trechos para vocês. Gente, eu estou realizando todo domingo no YouTube um estudo sobre esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, O Despertar da Consciência, é uma coletânea de 7 livros de Neville Goddard, e ele traz a linguagem da Bíblia numa linguagem metafísica, e aí você começa a compreender com mais clareza as palavras de Jesus, a palavra de Deus, entende? Então ele traz com muita clareza, e aqui ele fala assim, ó: seja aquilo que você deseja ser. Bom dia para quem está chegando, sejam bem-vindos. Quando se é consciente de ser, todas as coisas são possíveis. Tudo que determinardes realizar dará certo. Isso é um versículo de Jó, versículo 28, de 22, versículo 28. Então, gente, em Marcos fala, e esses sinais seguirão. Exatamente, Amanda, exatamente. E aí, quando a gente começa a entender esses princípios universais, e você começa a ler, né, as palavras, a Bíblia, de uma forma que o entendimento vem até você, você começa a ter clareza. Então, a gente precisa ver, crer para ver. Do contrário, não adianta, gente. E você só consegue isso estando no momento presente, tá? E esse exemplo que eu dei para vocês é muito claro. Tudo o que está acontecendo na nossa vida aqui e agora é resultado de alguma coisa que a gente estava crendo no passado, que a gente estava pensando no passado. E aí você começa, eu vou trazer até uma reflexão para vocês. Você costuma modificar alguma coisa no seu dia a dia? Porque geralmente a gente repete os nossos hábitos 95% todos os dias. Aí eu pergunto para vocês, como é que você vai transformar a sua vida se você continua tendo os mesmos pensamentos e os mesmos hábitos de ontem? Se você não provocar uma mudança na sua vida, na sua mente, a partir de agora, você não vai conseguir ter algo diferente no seu futuro. Então você começa modificando aonde? Na mente. Por quê? Porque a mente, gente, o pensamento também é um princípio universal, assim como o princípio da concepção. Por isso que o crer para ver é tão fundamental. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda. Então, ele traz aqui, ó, essa deve ser uma determinação, ou seja, você tem que ser consciente de ser.
certo? Essa deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que deseja ser. E o que é isso? É fé, é crer. Tá? Então, assim, eu acho que nesse pedacinho já deu para responder a dúvida da seguidora que ela veio me fazer no privado. Aí ela falou, mas Gaia, as coisas estão acontecendo, eu vejo que não é o que eu estou acreditando que vai. Então, você está acreditando em algo que é contra o que você gostaria que fosse. Quando você começa a modificar o seu pensamento, é a partir disso que o seu externo começa a modificar também. Primeiro, você tem que trabalhar a sua mente. Domina a sua mente. Se você dominar a sua mente, você domina qualquer coisa na sua vida. Tá? Então, primeiro, usa a sua mente para você visualizar o que você deseja. Tenha essas emoções. Olha aqui, você precisa ser consciente de ser, para que essas coisas sejam possíveis na sua vida. Então você precisa sentir isso como se tivesse na sua vida. Esse é o princípio da concepção. Ficou claro para você, gente? Eu prometo que não vai demorar muito não a live, tá? Então vai lá. E outra coisa, gente, às vezes a gente quer muito uma mudança e a gente não quer abandonar alguns hábitos. A gente quer uma mudança, a gente quer uma transformação, mas você não quer abandonar o velho. Às vezes a gente tem que se desfazer de alguma coisa. Às vezes não. É preciso algo morrer para algo nascer, tá? A semente, ela só começa a virar planta porque ela morreu como semente e ela passou a criar raízes, depois ela foi crescendo, ela foi evoluindo até ela ser transformada em planta. Então, algumas coisas você precisa abrir mão, tá? Para que a mudança aconteça, você precisa abrir mão de alguns hábitos. Tem pessoas que gostam muito da zona de conforto, mas eu sinto em dizer para vocês, a vida é feita de ciclos de mudanças, nada está parado. Ó outro princípio universal aí. Tudo vibra, nada está parado. Se está parado, o que acontece? Morre. Então a zona de conforto, ela pode até ser boa até um determinado momento, mas lá não se cria nada. Às vezes o caos se instala na sua vida porque você não agiu conforme deveria ter agido antes, tá? E às vezes você vai percebendo que algumas coisas vão acontecendo e você, por não estar no momento presente, você não age de forma correta. Só que depois o caos se transforma e você acaba tendo que agir e gastar muito mais energia na organização disso que você não estava atento. Gente, eu vou falar um exemplo bem caseiro, que eu tenho certeza que vocês vão compreender isso que eu estou falando. Hoje eu fui deixar uns tapetes aqui de molho. Aqui no balde eu coloquei o sabão, botei e coloquei os tapetes. E aí eu liguei a torneira um pouquinho para encher de água e veio na minha mente de colocar as minhas plantas no sol. Olha só, eu não estava no momento presente, porque se eu estivesse eu teria finalizado o que eu estava fazendo. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, enquanto a torneira está enchendo esse balde, eu vou pegar minhas plantinhas e colocar no sol. E aí eu fui pegar minhas plantinhas e coloquei no sol. Só que de repente, depois disso, eu fui fazer outra coisa. Isso tudo por quê? Porque eu não estava no momento presente. E aí, de repente, quando eu saio do quarto, que eu venho para a sala, eu escuto um barulho de água caindo no chão. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? E corri para a área de serviço. E estava tudo alagado, porque a água acabou transbordando na pia e da pia foi para o chão e virou aquela aguaceira. E aí isso me veio na mente, olha só, como eu não estava atenta ao que eu estava fazendo, fui fazer outras coisas, não dei valor ao que eu estava fazendo no momento presente, e aí depois eu tive que fazer isso de todo jeito, só que com muito mais trabalho. Porque eu tive que afastar tudo do lugar, eu tive que puxar água, depois eu tive que passar o pano, entende? Às vezes, por falta de atenção, por você não estar presente no seu
exato momento, você acaba criando um caos na sua vida. Porque os sinais, eles mostram para você o que você deve mudar, aonde você deve estar atento com o seu pensamento, mas a gente não valoriza isso e vai fazendo uma coisa ali, vai fazendo outra coisa aqui, muitas coisas a gente vai deixando para debaixo do tapete, e aí quando um caos acontece isso que aconteceu comigo. Aí eu tive que limpar essa parte todinha da cozinha simplesmente por falta de atenção, de foco. Então tenha foco, saiba o que vocês queiram, o que vocês querem, certo? E começa a imaginar isso como verdade, começa a sentir isso. O sentimento é o segredo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver, só para finalizar eu vou colocar aqui um pedaço da concepção, tá? Porque eu tinha separado exatamente para vocês, né? Então seja aquilo que você deseja ser. Né? Então, é por isso que a gente acaba aplicando o princípio de que você precisa crer para ver, tá? Olha a si mesmo como a Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo em você e assim você dar à luz. Então, começa a conceber esse pensamento, esse seu desejo na sua mente. Começa a crer que isso já aconteceu. E é assim que você começa a gerar, a criar algo novo na sua vida. E a partir do momento que você começa a crer, você começa a ter uma mudança interna. Você começa a sentir esse desejo como se já tivesse realizado. E é a partir disso que você começa a obter a mudança. Porque a mudança, gente, tem que começar internamente, para depois ela expandir para o seu mundo externo. Ok? Então era essa palavra que eu queria trazer para vocês. Tu fica rindo, né, Selma? Mas quantas vezes a gente não faz isso? Vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Mas ali eu falei, tá vendo, gente? Só por quê? Porque eu não estava presente. Eu poderia ter finalizado isso, focado nisso. E aí depois eu pegava a minha plantinha e ia fazer outra coisa. Só que a partir do momento que eu fiz isso, esqueci o outro. Ou seja, eu até tinha que limpar essa parte da minha casa, sim. E aí eu fui empurrando com a barriga também. Hoje não teve jeito. A água caiu, espalhou água para todo lado, tive que limpar, puxar. Olha só o trabalho. E quantas coisas não acontecem na sua vida assim? Às vezes aparece um incômodozinho e você não olha para isso. Você não valoriza isso. Você, não, isso é besteira, e coloca debaixo do tapete. Quando você vê lá na frente, o resultado disso é muito maior. E por você não ter focado nisso, por você não ter dado atenção a isso, depois vai demandar uma energia muito maior de você lá na frente. Tá? Por quê? Porque o estrago é sempre maior lá na frente. Mas por que o estrago é maior lá na frente? É porque Deus é ruim? É porque Deus está castigando? Não, porque Deus já acionou a você a mudança e você ficou protelando, tá? É por isso que as coisas acontecem exatamente assim e fora do controle do que a gente acha que tem. Exatamente, igual o leite. Eu gosto de usar o leite, Kátia, quando a gente deseja algo. Sabe quando você crê, você tem certeza que isso já vai acontecer na sua vida, não é? Só que quando você não tem certeza, você fica, será que isso vai acontecer? Aí se isso não acontecer, aí o que acontece é igual o leite, tá? Quando você fica lá em cima, olhando o leite ferver, ele não ferve, não é assim? Aí quando você sai, o leite ferve. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente visualiza, deseja e solta. Porque se a gente continua ali, insiste, mas esse desejo não está acontecendo. Mas Deus me prometeu e não me deu. Deus está fazendo isso. E você começa até querer agir por conta própria, as coisas começam a atrasar. Tem certeza disso? Se você crer, isso já vai acontecer na sua vida. Creia e solte. Simples assim, gente. É assim que as coisas têm que ser feitas na nossa vida. A gente tem que crer e de repente a gente solta e automaticamente isso vem para os nossos olhos, tá? É assim que as coisas acontecem. Quando você
melhora, né? Quando você ativa a sua conexão com a sua fonte, com Deus, com o universo, você começa a receber intuições certas para agir de forma certa para que o seu desejo se realize, tá? Mas para isso você tem que estar em conexão com o divino. Por isso que às vezes você precisa crer e soltar. Porque quando você solta, você não fica criando o como isso vai chegar até você. Porque o como não é com você. O como é com o universo, é com Deus, é com o divino, é com algo soberano. Mas se você estiver em conexão com essa fonte, na hora que aparecer o sinal certo, você vai pegar isso e vai começar a agir da forma coerente para que os seus desejos se realizem na sua vida. Tá bom? Gente, acho que era isso. Selminha, eu tô começando a pegar mais esses links, tanto que nem tem capa, esse daqui vai assim mesmo, porque eu tava aqui e eu acabei de ler, eu falei, não, isso é tema, porque responde também o que a minha seguidora me perguntou, que ela não conseguia entender por que tem que crer para ver. Então é isso, gente. A gente tem que começar crendo, né? A partir desse princípio, é a partir disso que você começa a conceber, é a partir disso que você começa a criar, tá? Mesmo porque a partir do momento que você começa a criar e pensar coisas novas, a partir de agora você vai começar a criar novas ações, novos pensamentos. Começa a diminuir esse ciclo de repetição que você tem todos os dias. Se você é uma pessoa que não é ativa, que você não faz um benefício para você, para sua saúde, de fazer uma caminhada, como é que você vai melhorar a sua saúde lá na frente? A mudança tem que ser aqui e agora, mas tem que partir de você. E faz algo diferente para se movimentar. Porque a natureza não fica parada. Você pode não estar vendo, mas ela não está parada. Porque isso também é um princípio universal. Tudo vibra, nada está parado. A semente está ali, mas ela está crescendo. A planta, ela pode até ter estagnado em altura, mas ela continua gerando vários frutos e ela não contabiliza os frutos delas, tá bom? Ela está sempre gerando cada vez mais e quanto mais ela gera, mais ela produz. Tá bom, seres gratos? É isso, gente. Ficou claro para vocês, então, o que é crer para ver? Espero que tenha sido contribuição para vocês. Gente, então eu finalizo por aqui. Beijos no coração de vocês. E sempre que eu tiver essas ideias no supetão, eu vou fazer as lives aqui para vocês, tá bom, gente? Beijos no coração e até a próxima.